Olá pessoal, hoje nós vamos dar início a mais uma videoaula. Eu vou estar ensinando a vocês o porta-papel higiênico do jogo de banheiro em crochê princesa, que é esse daqui, como vocês estão vendo. Ok? Vamos iniciar então. Iniciando a nossa videoaula de hoje, vou pegar o fio cru, colocar uma argolinha na agulha. Vou pegar a minha peça da flor princesa no formato quadrado, lembrando que já temos a videoaula da flor e lá eu ensino tanto ela no formato redondo como no formato quadrado, que é o formato que nós vamos usar no porta-papel higiênico. Eu vou estar deixando o link na tela do vídeo para quem quiser estar executando ela. Bom, iniciando aqui no bico, na alça de 2 correntinhas, nós vamos introduzir a agulha e vamos prender com um ponto baixo. Vou subir agora 1, 2 correntinhas. Na sequência, vou subir uma correntinha para a virada, laçar o fio, vou aqui no 4º ponto alto da carreira de base, vou fazer um ponto alto. Na alça onde prendemos a flor, antes da flor aqui na alça, vou fazer um ponto alto. São 2 pontos altos já feito. Depois da flor, na alça, vou fazer outro ponto alto, totalizando 3. E finalizando aqui no primeiro ponto alto da carreira de base, vou fazer um ponto alto. Vou subir agora uma correntinha e vou aqui no 4º ponto alto da carreira de base, vou iniciar os meus 4 pontos altos, igual fizemos no início, trabalhando um ponto alto no 4º ponto alto da carreira de base, 2 pontos altos, e no primeiro aqui vamos trabalhar mais um ponto alto, e vamos trabalhar até chegar no outro bico aqui do outro lado. Eu vou terminar essa parte e já eu retorno. Finalizei a carreira, aqui no final, depois dos 4 pontos altos, subi uma correntinha e trabalhei um ponto alto dentro da alça de 2 correntinhas. Vejam que nós temos um quadrado no início e um quadrado no final. E aqui no meio temos 3 sequências de 4 pontos altos intercalado com uma correntinha. Bom, agora eu vou virar a minha peça, vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto. Dentro da alça, vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2, totalizando 3 pontos altos. E vou finalizar aqui no primeiro ponto alto da carreira de base com um ponto alto. Totalizando 4 pontos altos. Vou subir uma correntinha, vou aqui no 4º ponto alto da carreira de base, faço um ponto alto. E nós vamos trabalhando na sequência da mesma forma que fizemos no início. Aqui nós fizemos um ponto alto, na alça de uma correntinha vamos fazer 2 e finalizar no primeiro ponto alto da carreira de base com mais um ponto alto. Vai ser 4 pontos altos. E nós vamos trabalhando dessa forma até finalizar a carreira. E daqui a pouco eu volto. Finalizei a segunda carreira, como vocês estão vendo, nós iniciamos com 4 pontos altos e finalizamos com 4 pontos altos, fazendo um total de 4 sequências de 4 pontos altos, intercalado com uma correntinha. Trabalhei deste lado e também do outro. Arrematei o fio, cortei e escondi no avesso do meu trabalho. Agora, nós vamos iniciar no fio laranja, no barroco decore. Vou colocar uma argolinha na agulha. Vou trabalhar a peça do avesso. Vou aqui no primeiro ponto alto de base. Vou introduzir a agulha. Vou prender com um ponto baixo. Vou subir 1, 2 correntinhas. No segundo ponto de base, vou trabalhar outro ponto alto. E nós vamos trabalhando acima de cada ponto alto de base, um ponto alto, totalizando 4 pontos altos. Chegando na alça de uma correntinha, vamos trabalhar um ponto alto.
Nós vamos trabalhando desta forma até finalizar do outro lado, onde nós temos os 4 pontos altos. Eu vou terminar essa parte e já vou vir retornando, já emendando a nossa peça na primeira que eu já executei. Daqui a pouco eu retorno. Cheguei no final da primeira carreira na cor laranja, no Barroco Decore. Vou agora trabalhar a segunda carreira, emendando na peça que já deixei pronta. Nós estamos do avesso, vou virar a minha peça do lado direito, ou seja, do lado de cima. Vou trabalhar aqui agora 1, 2, 3 correntinhas. Vou puxar o meu fio, deixar ele aqui na espera. Vou pegar a minha peça já pronta. Vejam que eu trabalhei 2 carreiras do fio laranja, ou seja, do Barroco Decore. Eu vou pegar a agulha aqui no primeiro ponto alto, aqui no início, na primeira correntinha, vou introduzir a agulha de cima para baixo. Vou pegar o meu fio da espera, vou passar ele de baixo para cima, desta forma. Vou laçar o fio, vou no segundo ponto alto da minha peça e vou trabalhar um ponto alto. Vou agora puxar o meu fio, deixar ele aqui na espera. Vou no segundo ponto alto de base, introduzir a agulha de cima para baixo. Vou pegar o meu fio da espera, vou passar ele de baixo para cima, vou laçar o fio e vou trabalhar na sequência o meu ponto alto. E nós vamos trabalhando dessa forma até finalizar a carreira. Eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto, eu retorno. Finalizei a emenda das carreiras no Barroco Decore, ou seja, no fio laranja, de uma peça a outra. E agora, nós vamos iniciar a parte de trás. Lembrando que aqui eu fiz 4 carreiras, mas pode estar sendo feito 2. É que eu optei por fazer 4. Fica a critério de cada um. Então, vamos iniciar aqui na parte de cima, onde nós temos as sequências de 4 pontos altos intercalados por uma correntinha. Vou colocar o fio cru na agulha, fazendo uma argolinha. Vou pegar a minha peça, vou aqui no primeiro ponto alto de base, vou prender com um ponto baixo. Na sequência, nós vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou laçar o fio, vou pular um ponto alto de base, vou no próximo, vou trabalhar um ponto alto. Vou subir uma correntinha, laçar o fio, pulo um ponto alto de base, vou aqui na alça de uma correntinha, trabalho um ponto alto no meio. Vou subir uma correntinha, laçar o fio, pulo um ponto alto de base, vou no próximo, trabalho um ponto alto. Novamente, uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto alto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, aqui nós temos a alça de uma correntinha, vamos pular ela no primeiro ponto alto seguinte de base, vamos trabalhar um ponto alto. Nós vamos trabalhando dessa forma até finalizar a carreira, e além dessa carreira nós vamos trabalhar mais 26 carreiras de quadrados. Eu vou terminar essa parte, finalizando, eu retorno. Finalizei as 27 carreiras de quadrados, agora eu vou puxar o meu fio, deixar ele aqui na espera, vou pegar o outro lado da peça, aqui do lado esquerdo, no primeiro ponto alto de base, vou introduzir a agulha aqui na primeira correntinha, de cima para baixo, vou pegar o meu fio da espera que está na outra ponta, vou passar ele de baixo para cima e vou prender uma peça na outra. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos emendar a peça, vou virar do outro lado e na direção de cada ponto alto de base, nós vamos
prender a nossa peça. Bom, aqui eu prendi, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Na sequência, vou na direção do próximo ponto alto de base, faço outro ponto baixo. No próximo, trabalho da mesma forma, faço outro ponto baixo, até chegar na alça. Vou trabalhando um ponto baixo, chegou aqui na alça, outro ponto baixo. Nós vamos trabalhando dessa forma, prendendo um lado no outro, até finalizar a carreira. Eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto eu retorno. Finalizei a carreira de ponto baixo, trabalhei um ponto baixo na direção de cada ponto alto da carreira de base e um ponto baixo na direção de cada alça de uma correntinha. Procurei combinar com o outro lado, que no caso são os quadrados, trabalhei um ponto baixo na direção de cada ponto alto da carreira de base e um ponto alto na direção de cada alça de uma correntinha. Trabalhei dessa forma até finalizar a carreira. E agora nós vamos iniciar a próxima com 3 correntinhas. Vou subir 1, 2, 3. E vou trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto baixo da carreira de base, até finalizar a carreira. Eu vou trabalhar dessa forma, terminando, eu retorno. Finalizei a minha carreira de ponto alto, vou virar a minha peça agora, vou iniciar com 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou trabalhar mais 3 pontos altos, então fiz 1, 2, 3, 4. Vejam que fizemos 4 pontos altos. Agora vou trabalhar um ponto alto em relevo. No segundo, um ponto alto normal. No terceiro aqui, um ponto alto em relevo. No quarto, um ponto alto normal. E no quinto, um ponto alto em relevo. E agora, sem subir nenhuma correntinha, nós vamos pular um ponto alto de base, vamos no seguinte, iniciamos com um ponto alto em relevo. E aqui nós vamos fazer o inverso do que fizemos aqui no início. Eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto eu retorno. Finalizei a carreira, iniciei aqui com 4 pontos altos normal. Trabalhei 3 pontos altos em relevo, intercalado com 2 pontos altos normal. Sem subir nenhuma correntinha aqui, trabalhei mais 3 pontos altos em relevo, intercalado com 2 pontos altos normal. E finalizei com 4 pontos altos normal. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Vou virar a minha peça. E aqui, nós vamos começar a diminuir o ponto. Então, pulando esse ponto alto, no seguinte, vou introduzir a agulha, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, um ponto alto. Vou fazer mais 2, então fiz 1, 2, 3. Agora, o que nós vamos fazer? Lembrando que do outro lado nós trabalhamos um ponto alto em relevo pego pela frente. Agora, nós vamos pegar por detrás. Então, vou laçar o fio, vou lá atrás, trazer a agulha aqui na frente, passar por detrás do ponto alto em relevo. Vou buscar o meu fio, passar para este lado e vou trabalhar um ponto alto em relevo pego por detrás. Vou laçar o fio, agora vou fazer um ponto alto normal. Novamente, vou laçar o fio, vou pegar um ponto alto em relevo por detrás, trazer a agulha aqui atrás dele,
buscar o fio, trazer aqui na frente e vou fazer um ponto alto em relevo pego por detrás. Agora, vou fazer um ponto alto normal e novamente um ponto alto em relevo pego por detrás. Sem subir nenhuma correntinha, nós vamos continuar agora a seguir o desenho do porta-papel higiênico, certo? Seguir aonde tiver o ponto alto em relevo, nós vamos pegar aqui por detrás e vamos arrematar. Deixa eu voltar aqui que enroscou. Então, pega ali por detrás, passa e arremata. Nós vamos trabalhando dessa forma até finalizar a carreira. E daqui a pouco eu volto. Finalizei a carreira, lembrando que na carreira anterior nós trabalhamos no primeiro ponto alto de base com um ponto baixíssimo, trabalhamos 3 pontos altos, na sequência fizemos 3 pontos altos em relevo pego por detrás, intercalado com 2 pontos altos normal. Da mesma forma, trabalhamos do outro lado com 3 pontos altos em relevo pego por detrás, intercalado com 2 pontos altos normal. E finalizamos com 3 pontos altos normal. Agora, nós vamos virar a nossa peça e vamos começar a outra carreira. Aqui nós vamos pular um ponto alto de base, no seguinte, vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas, fiz um ponto alto. Agora, vou no seguinte, faço outro ponto alto, totalizando 2 pontos altos. E vamos seguir o desenho do porta-papel higiênico. Onde tiver o ponto alto em relevo, nós vamos trabalhar um ponto alto em relevo. No caso aqui é pego pela frente, um ponto alto normal, um ponto alto em relevo. No seguinte, um ponto alto normal. No próximo, outro ponto alto em relevo. Nós vamos trabalhando dessa forma até finalizar a carreira, finalizando com 2 pontos altos, igual fizemos aqui no início. Daqui a pouco eu retorno. Finalizei a carreira, vejam que eu terminei com 2 pontos altos normal, igual fizemos no início. E procurei acompanhar o desenho. Agora, nós vamos virar a peça e vamos trabalhar do outro lado. Vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo, pulando um ponto alto de base. Vou introduzir a agulha aqui no segundo ponto e vou arrematar. Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o fio, vou agora pegar um ponto alto em relevo por detrás, trazer aqui na frente e vou arrematar. Vou procurar e seguindo o desenho. Onde tem o ponto alto normal, faço um ponto alto normal. Onde tem o relevo pego por detrás, vou trabalhar um ponto alto em relevo pego por detrás. Normal, um em relevo pego por detrás. Nós vamos trabalhando dessa forma até finalizar a carreira, não esquecendo que aqui no final nós vamos terminar com um ponto alto normal. Bom, daqui a pouco eu retorno. Carreira finalizada, iniciamos com um ponto alto normal e finalizamos com um ponto alto normal. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Nós vamos aqui pular um ponto alto de base, no seguinte, que é um ponto alto em relevo, nós vamos introduzir a agulha e vamos arrematar com ponto baixíssimo. Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto. No seguinte, temos um ponto alto normal, vamos trabalhar um ponto alto normal. No próximo, temos um ponto alto em relevo pego pela frente, vamos trabalhar um ponto alto em relevo. Nós vamos trabalhando dessa forma até o final da carreira. Lembrando que nós iniciamos com 2 pontos altos normal e vamos finalizar com 2 pontos altos normal. Fora essa carreira, vou trabalhar
mais algumas até sobrar 2 pontos altos em relevo e um ponto alto nas laterais. Eu vou terminar essa parte e já retorno. Aqui terminei as carreiras que faltavam, na verdade foram mais 3 carreiras somente. Sobrou um ponto alto normal de um lado e do outro, com 2 pontos altos em relevo junto. Agora eu vou trabalhar mais 3 carreiras dessa mesma forma, com um ponto alto e 2 pontos altos em relevo pego pela frente. No caso, na próxima vai ser pego por detrás e por último vai ser pego pela frente. Então, finalizei dessa forma. Vou terminar as 2 próximas e já retorno. Aqui finalizei as 3 carreiras que faltavam, sobrando um ponto alto normal de cada lado, com 2 pontos altos em relevo no meio. Agora, nós vamos trabalhar toda a volta do porta-papel higiênico em ponto baixo, sem pegar a parte de trás aqui, só na parte da frente. Aqui na lateral, nós vamos trabalhar até chegar aqui nas 2 últimas carreiras, onde nós trabalhamos 4 pontos altos intercalados com uma correntinha, sem pegar a parte de trás. Nós vamos trabalhar até aqui somente. Eu vou fazer essa parte, chegando aqui eu retorno. Aqui finalizei a lateral do lado esquerdo, toda em ponto baixo, sem pegar a parte de trás, como vocês estão vendo. Falei que ia trabalhar até aqui na ponta, mas já resolvi, trabalhei a parte de baixo, trabalhei pegando as 2 partes juntas, tanto a parte de baixo como a de cima. E contornei do lado direito, todo em ponto baixo, sem pegar a parte de trás. Finalizei aqui na ponta, onde nós vamos prender com a argola. E agora nós vamos trabalhar a nossa argola toda em crochê, que é essa daqui. Vou pegar o fio cru, vou colocar uma argolinha na agulha. Vou pegar a minha argola, vou colocar ela aqui na frente e o fio atrás. Vou trazer a agulha aqui na frente, passar ela por dentro da argola, pegar o fio que tá lá atrás, laçar ele e fazer um ponto baixo, prendendo. Desta forma aqui. Agora, nós vamos trabalhar toda a volta da argola, toda em ponto baixo. Vou vir com a agulha aqui na frente, pegar meu fio lá atrás, laçar o fio e fazer um ponto baixo. Sempre dessa forma. Pego a agulha, levo lá atrás, laço o fio e faço um ponto baixo. Eu já tenho uma argola pronta aqui, já vou ensinar vocês a prender ela aqui na ponta. Já deixei a agulha introduzida com o fio. Agora, nós vamos pegar ela, colocar aqui na frente a ponta, levar a agulha lá atrás, para poder colocar a ponta por dentro dela. Vamos virar, para vocês estar vendo melhor, dessa forma aqui. Agora, nós vamos pegar um fio aqui de baixo, vamos introduzir a agulha, vamos pegar o fio de cima. Vamos aqui embaixo, pego o fio na parte de baixo, introduzo aqui na parte de cima e vou prendendo dessa forma. Pego o fio abaixo, introduzo aqui na parte de cima, sempre dessa forma. Depois eu termino essa parte. Agora eu vou ensinar vocês a estar colocando a franja. Aqui eu tenho 3 fios na medida de 40 centímetros. Eu vou dobrar no meio, desta forma. Vou pegar a minha agulha, vou aqui na peça, vou introduzir a agulha aqui na ponta, aqui na parte onde nós temos a primeira correntinha, de baixo para cima. Vou pegar meus fios que estão dobrados em 3 partes e vou passar por debaixo aqui. Passei. Agora nós vamos abrir, passar a parte de lá por dentro e vamos puxar, ficando desta forma aqui.
Agora eu vou pegar mais 3, vou explicar para vocês novamente. Os 3 fios têm que estar todos no mesmo tamanho. Vou dobrar no meio novamente, igual fiz no primeiro, segurar dessa forma. Vou pegar a agulha, vou aqui na segunda argolinha, introduzir a agulha de baixo para cima, pegar os meus 3 fios dobrados, passar eles dentro do outro lado. Agora eu vou pegar, segurar dessa forma e passar os fios por dentro aqui. E vou puxar até... Ficou um solto aqui, deixa eu ver qual que é esse daqui. Ficando dessa forma. E vocês vão fazendo dessa forma por dentro de toda essa argolinha. No total são 19, até ficar pronta. Eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto, eu retorno. Bom, aqui finalizei a colocação das franjas. Depois de colocada, eu cortei os fios, deixando com 14 centímetros. Cada um deixa a medida que achar melhor. Eu optei por deixar com 14. E também, apenas corrigindo uma parte, em vez de vocês colocarem um conjunto de 3 fios a cada correntinha, vocês colocam numa correntinha, pula uma, faz na próxima da mesma forma, colocando os 3 fios, pula uma, assim intercalando, uma sim e uma não, para poder ficar bem reto. E aqui também na argola já acabei de prender, ficando desta forma. E agora nós vamos prender a parte do meio, que eu não prendi, vou deixar já do avesso. Aqui no fio laranja, nós vamos procurar ver o meio e deixar uma carreira de quadrados bem no centro. Eu fiz um cordão de 70 correntinhas, coloquei o fio que sobrou dentro de uma agulha de tapeceiro grande, ou seja, de tapeçaria. Vou pegar agora aqui no fio laranja, introduzir a agulha, vou passar aqui no meio entre um ponto alto e outro, dessa forma. Vou passar dentro do quadrado, vou trazer o meu fio aqui na frente, deixando um pedaço de sobra. E vou passar por cima do próximo ponto alto da carreira de cima. Vou introduzir a agulha aqui entre um ponto alto da carreira de baixo e vou sair aqui no quadrado de cima, passando entre um ponto alto da carreira de baixo também. Como o fio é grosso, e vou costurando ele dessa forma, até chegar aqui no final, deixando uma ponta sobrar. Bom, eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto eu retorno. Bom, aqui finalizei a costura da parte do meio, deixando uma ponta de um lado e uma de outro. Agora nós vamos dar um nó aqui, vamos dar outro para reforçar, ficando desta forma, ele soltinho. Vejam que do lado direito ele nem vai aparecer, como é da mesma cor, aí o peludinho fica certinho. Bom, eu vou deixar as fotos do porta-papel higiênico no final do vídeo, para vocês estarem vendo como é que ficou por inteiro. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se gostaram, clique aí no canal em gostei, compartilhem nas redes sociais e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam para receber atualizações de postagens. Bom, pessoal, por hoje é só e até a próxima videoaula.